Em uma das ocasiões, eu estava no mesmo lugar em que havia testemunhado ele e experimentado a sua veemente objeção à minha pregação. Eu não conseguia acreditar que aquele homem que me insultara e ameaçara estava, agora, pedindo para me ver. A Bíblia ensina que devemos buscar ao Senhor enquanto ele pode ser achado. Você precisa aceitar o Senhor enquanto ele está disponível. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55.6. Infelizmente, não consegui entrar em contato com aquele senhor antes de sua morte. Porém, seu assistente descreveu sua morte para mim. A Bíblia diz que a minha alma morra da morte dos justos. Em vários momentos, aquele moribundo apontava para o pé da cama e dizia: Você consegue vê-los? Seu assistente respondeu: Posso ver quem? De quem o senhor está falando? O moribundo era capaz de ver claramente algo que o assistente não conseguia. Eles estão vindo me buscar, eu posso vê-los. Aquele homem estava se aproximando dos portões da eternidade e queria que eu orasse por ele. Quando a porta da salvação lhe foi aberta, ele a rejeitou. Seu leito estava cercado por demônios. Eles haviam chegado para torná-lo cativo e levá-lo ao inferno. Em vários momentos, ele gritava e apontava para os demônios do que cercavam o seu leito hospitalar. Finalmente, ele teve uma morte horrível e eu não consegui chegar ao hospital antes da sua morte. Que a minha alma morra da morte dos justos. Que morte horrível é saber que você está indo para a perdição e nunca mais poderá reverter isso. Cego no inferno. Que a minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Números 23.10 graus Celsius. Certo dia, ouvi a história de outro homem impio que morreu à morte dos impíos. Esse homem rejeitava qualquer discussão sobre Deus e a respeito de Jesus Cristo. Ele não quis entregar a sua vida a Cristo ou, de maneira alguma, orar a Deus. Em vez disso, ele se entregara à bruxaria, ao ocultismo e a outras práticas impías. Por estar tão imerso em práticas ocultistas, ele estava muito longe de qualquer coisa cristã. Quando envelheceu, ficou diabético e acabou cego. Quando chegou a hora de morrer, ele era um homem cego. Aquele homem morreu à morte de um homem impio. Mesmo estando cego, ele começou a ver demônios e espíritos malignos ao redor de sua cama. Aquele cego começou a entrar em pânico em seu leito de morte, porque espíritos malignos o cercaram nos últimos dias de sua vida. Ele não era capaz de reverter, não era capaz de mudar e não era capaz de se arrepender. As últimas horas daquele cego foram passadas em medo enquanto ele apontava os espíritos malignos perversos que o cercavam, preparando-se para apoderar-se de seu espírito assim que ele expirasse. Imagine isso. Um homem totalmente cego começa a enxergar pouco antes de morrer. E o que ele vê? Impiedade. Espíritos malignos. Poderes perversos caçando outra alma para lançar nas partes inferiores do inferno. Querido irmão, existe um céu e um inferno lá fora. Existe um Deus e, algum dia, todos nós teremos de lidar com o nosso Criador. Não há coisa alguma que você ou eu possamos fazer para anular a realidade de um inferno permanente. Prisões são uma realidade nesta terra e serão uma realidade na eternidade. A eternidade não é apenas o fim de contar o tempo. A eternidade é a sua existência contínua fora deste reino ao qual estamos tão acostumados. Que você passe a eternidade na presença de Deus. Que você nunca vá para o inferno. Há dia no inferno quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel. Que a minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Números 23.10. Certa vez, um pastor nos contou acerca de uma tia dele. Essa tia não tinha respeito pela igreja. Ela criticava os pastores e declarava que todos os ministros do evangelho eram falsos. Eles só querem o seu dinheiro, dizia ela. Pastores e profetas são um bando de ladrões. Eles deveriam procurar um bom emprego e parar de enganar as pessoas para que eles deem ofertas. Ela dizia que Deus não existe. Não há algo como um Deus. Está tudo na mente. Os pastores estão inventando isso para poder arrecadar dinheiro dos pobres. Não há Deus, não há céu e não há inferno. Os anos se passaram e ela se tornou idosa. Quando ela estava em seu leito de morte, aconteceu de aquele jovem pastor passar pela cidade. Por ser parente daquela idosa, foi levado para vê-la, para que pudesse orar por ela. Eles disseram à idosa: seu sobrinho que se tornou pregador está aqui. Aquela idosa, que não havia se mexido durante vários dias, se agitou de repente. Ela se avivou ao ouvir o nome do sobrinho. O jovem pastor ficou feliz por orar por ela, mas ela não quis oração. Ela se mexeu na cama e tentou levantar-se. Quando percebeu que o jovem pastor estava bem acima de sua cama, ela lhe falou e disse:
Pastor, diga-me que Deus não existe. Diga-me que não existe céu. Diga-me que não existe inferno. O jovem pastor ficou atordoado. Você quer que eu lhe diga que não existe inferno? Você quer que eu lhe diga que não existe céu e não existe Deus? Porém, existe um céu, existe um inferno e existe um Deus. Ela insistiu em que o pastor lhe assegurasse que o inferno não existia, mas ele não pôde fazer isso. O jovem pastor descreveu como os olhos meio cegos da tia se pareciam bolas de gude e sua voz gutural sumia em sua garganta enquanto ela gritava: Diga-me que não existe Deus. Diga-me que não existe céu. Diga-me que não existe inferno. O jovem pastor observou sua tia impenitente e teimosa a descer ao inferno gritando: Diga-me que não existe Deus. Diga-me que não existe céu. Diga-me que não existe inferno. Caro amigo, existe um céu e existe um inferno. Existe um Deus e, algum dia, todos nós teremos de lidar com o nosso Criador. Não há coisa alguma que você ou eu possamos fazer para anular a realidade de um inferno permanente. Prisões são uma realidade nesta terra e serão uma realidade na eternidade. A eternidade não é apenas o fim de contar o tempo. A eternidade é a sua existência contínua fora deste reino ao qual estamos tão acostumados. Que você passe a eternidade na presença de Deus. Que você nunca seja encontrado no inferno.